Estamos no segundo dia da campanha de jejum da devoção e o tema de hoje é a oração de Moisés. E o subtema é: o devotado não dá um passo sem oração. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 33, versículo 15, diz assim, numa oração de Moisés: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por enquanto, somente até aqui. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos nessa campanha nos devotando a Ti, Senhor. Uma igreja inteira se prostra aos Teus pés, pedindo direção, orando e clamando a Ti, pedindo que o Senhor venha trazer vida à nossa vida, o Senhor venha trazer luz, Senhor, ao nosso coração. E eu peço a Deus que o Senhor ilumine esta palavra na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor ilumine essa palavra, Pai, no nosso espírito, que o Senhor fale conosco nesta noite, porque o Senhor tem liberdade aqui em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa campanha nós estamos nos devotando a Deus. E o tema central deste ano, todo mês de outubro, a gente faz o jejum da devoção. E neste mês de outubro, jejum da devoção, o tema central é a oração. Falamos domingo sobre a oração de Jesus. Você que está no canal do YouTube, você pode pesquisar no nosso canal. Você vai ver já a pregação, a oração de Jesus, que foi do primeiro dia. E hoje, o segundo dia da campanha, é o tema, a oração de Moisés. O devotado não dá um passo sem oração. Ou seja, nós só caminhamos se Deus realmente nos direcionar. Nós queremos ser guiados pelo Espírito. Sabemos que a nossa carne, ela vai nos guiar para lugares, às vezes, que para o homem é caminhos de vida, mas que na verdade são caminhos de morte. Então, o devotado a Deus, ele não dá um passo sem falar com o Senhor. E aqui Moisés nos dá uma lição maravilhosa, onde ele nos mostra ele falando com Deus. Ele não só não dá um passo sem falar com Deus, como ele não dá um passo se Deus não for com ele. Ele não dá um passo se a presença de Deus não for com ele. Então ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo e não for conosco, não nos faça sair daqui. Não nos faça mover uma palha. Eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver nesse negócio. Eu não vou dar um passo se o Senhor não me direcionar. Eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo. Aliás, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. A nossa principal arma, irmãos, espiritual é a oração. É uma coisa que a gente faz tão pouco. E às vezes a gente se cobra tanto por fazer tão pouco. A gente sabe tanto sobre oração e conversa tanto. E eu digo até às vezes que oração para o crente é quase que um pleonasmo, né? Sabe o que é um pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Falar crente ora seria a mesma coisa que falar um pleonasmo, porque qualquer crente ora. Qualquer pessoa que está em Deus e crê em Deus, ele fala com Deus. Alguns oram mais tempo, outros menos tempo. Alguns oram talvez com mais fervor, outros mais calminhos. Alguns se derramam mais em oração, outros falam mais frios e duros, dependendo da sua personalidade. Independente da sua oração, não tem oração certa e oração errada. A oração errada é aquela que não é feita. É aquela que talvez você deixa de lado e você não imagina que ela poderia resolver muitos dos seus problemas que talvez carnalmente você não conseguiria resolver. A palavra de Deus fala que Deus falava com Moisés face a face, Peniel, face a face com Moisés. Era uma coisa
íntima. Numa das passagens ele quer ver a Deus, quer ver a glória de Deus. Deus fala: você não vai me ver, mas você vai me ver passando. Moisés escreveu o Salmo 90 como uma oração. Moisés, ele falava com Deus no monte, Deus dava para ele os mandamentos. Moisés ficava tanto tempo em oração e com Deus, com a presença de Deus, e quando ele descia do monte, como estava seu rosto? Resplandecente, brilhante, cheio da glória de Deus. Quando as pessoas olhavam para ele, viam que ele tinha estado com o Senhor. Porque a oração faz isso conosco, irmãos. Eu não vou dizer tão assim, místico, dizer que a oração aformoseia o rosto, porque a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas eu tenho plena consciência que uma vida de oração e de clamor, eu vou encher a minha vida da glória de Deus. E eu, cheio da glória de Deus, eu vou ser bonitão, assim. Quem acha que eu sou bonitão? Cheio da glória de Deus, né? Obrigado. Ó, todo espírito de zombaria aí está amarrado, hein, irmão? Tô brincando. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, talvez dificilmente como Moisés, mas ainda Moisés tinha um véu. Nós não temos nem esse véu mais, porque Jesus rasgou o véu e nós temos livre acesso, né? Jesus diz o seguinte: olha, vós sois meus amigos. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, mostrando que Jesus quer ter conosco uma intimidade profunda. E ele diz assim: vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então, quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu estou na presença dEle, mais eu falo com Ele, mais intimidade com Ele. Quanto mais amigo, mais fácil para você obter alguma coisa. Eu fiquei pensando dos vereadores que foram eleitos aqui na cidade. E muitos são meus amigos, dos vereadores. Um, inclusive, agora é meu cabeleireiro já há 20 anos. Eu visito ele para cortar meu cabelo e me deixar bonitão, igual eu falei para vocês. Há 20 anos. Eu fiquei pensando, estou brincando, viu, essas coisas, né? Entrou na vereança agora uma pessoa que eu conheço há 20 anos. Ele me conhece desde que eu era pequeno, conhece minha mãe, meu pai, meu irmão, meus amigos. E como é bom você ter acesso. Por que eu tenho acesso? Porque ele é meu amigo. Então, quem é Deus? É um ser distante. Senhor, Deus, o Senhor está aí. Aí ele fala, estou do seu lado. Acontece quando você está num cômodo assim na sua casa, aí você vai chamar uma outra pessoa, e ela está no mesmo cômodo que você acha que ela está no lado, aí você grita, né? Aí eu falo, Thalita! Aí ela fala, oi pai, estou do meu lado. Ai, você estava aí. Talvez nessa analogia, mais ou menos assim com Deus. A gente quer falar com Deus, num Deus que talvez está lá no terceiro céu. Senhor, onde que é esse céu? Como é que eu chego até a Ti? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Dobre o seu joelho. E você vai falar com Ele como seu amigo. Pai, me direciona. O que é melhor para mim? Você não pede conselho para os seus amigos? O que eu faço, cara? Abra essa loja ou não abra essa loja? Faça esse negócio ou não faça esse negócio? Aceita esse emprego ou não aceita esse emprego? Vou para a igreja ou não vou? Faço isso ou não faço? Eu dou esse passo ou não dou? Faça isso com Deus. O devotado mesmo, ele não dá um passo sem pedir direção de Deus e sem pedir a vontade de Deus. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que não pediram direção de Deus. Por exemplo, Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão falou assim para ele, Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Para onde você for, eu vou ao contrário, porque não podemos mais habitar juntos. Houve uma briga lá entre os pastores deles, eles tinham que se separar. Olha que engraçado. A palavra de Deus diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, toda bem regada. Ele falou, Abraão, você deixou eu escolher, cara? Pode escolher. Então ele olhou e falou, então, eu vou para cá, você vai para lá. Só que Ló caminhou, e dentro dessas campinas do Jordão, haviam duas cidades terríveis. Quais são os nomes delas? Sodoma e Gomorra.
grandes pecadores contra o Senhor, grandes pecadores contra Deus. Deus ia destruir aquela cidade. Agora quem estava lá? Sua família. Olha, irmão, só porque ele não pediu direção para Deus, caminhou para uma cidade que foi destruída, perdeu as terras que ele escolheu, perdeu a família porque a sua esposa se transformou numa estátua de sal, perdeu as suas filhas, até o carinho talvez, porque as filhas cometeram incesto com o pai, tiveram um filho do próprio pai. Destruiu toda a família. Por quê? Porque talvez, se ele, eu penso comigo, né? Que se Ló tivesse ajoelhado ali e dissesse assim: Senhor, como é que eu vou saber que lado que eu devo ir se o Senhor não me direcionar? O que eu faço, pai? Eu vou para a Campina do Jordão? Eu vou para esse lugar ou eu fico aqui? Ou eu vou, o que eu faço? Ele não foi direcionado pelo Senhor, ele foi direcionado pelos olhos dele. Porque a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu a Campina do Jordão. E quando você é direcionado pelos teus olhos, há uns problemas sérios. Já dizia um ditado muito antigo assim: por fora, bela viola, mas por dentro, pão embolorento. Aí você olha por fora a Campina do Jordão, e por dentro, Sodoma e Gomorra. Aí você olha aquele loiro, de olhos azuis, parecendo Brad Pitt. Aí por fora, Brad Pitt. E por dentro, Bob Marley. Não sei que analogia é essa. Esquece o que eu falei. Por fora... Você que está assistindo, talvez não me conhece, eu sou bonzinho, viu? E eu gosto do Bob Marley, das músicas dele, pelo menos. Piorei, né? Piorei, esquece, tá? Esquece. Voltando a falar do devotado que ora e pede direção a Deus. Você não deve andar segundo a sua vista, porque o coração do homem é enganoso. E muitas vezes vem uma sedução e uma fascinação pelos olhos. E esse órgão do sentido tem enganado muitas pessoas. Por isso que eu não posso só ser direcionado pelos órgãos do sentido, porque a carne é maligna. Eu preciso ser direcionado pelo Espírito de Deus que habita na minha vida. E às vezes é difícil decifrar isso, né? Porque, bispo, fala sério, meu. Tem horas que eu oro. Eu oro e parece que Deus não me responde. Eu oro e parece que Deus fala não. Olha, eu sempre aprendi desde pequenininho lá em Barbacena que Deus sempre responde de 3 formas. Ou Ele fala não, que é o que você não gosta de escutar. Ou Ele fala o quê? Sim, você fala glória a Deus. Ou Ele fala espere. E muitas vezes o silêncio de Deus é interpretado como... Não, a gente não sabe às vezes interpretar, porque às vezes parece, sabe o quê? Uma falta de resposta. O silêncio de Deus parece uma falta de resposta, mas nem sempre o silêncio de Deus é uma falta de resposta. Ou Ele falou não, ou Ele falou espere. E assim, a gente fica num debate às vezes, Senhor, e agora? Aí parece aqueles filmes de faroeste, né? Senhor, me responde, vou para lá ou vou para cá? Aí silêncio. E o silêncio é terrível. E Deus às vezes trabalha com o silêncio. Nós que não sabemos trabalhar com o silêncio, já ensinei isso para vocês, né, irmãos? Então você tem que ficar quieto. E o silêncio fala muito alto. Eu estou sendo filósofo de novo, né? O silêncio fala alto. Ponha isso no seu Facebook, vai ficar lindo. O silêncio fala, e às vezes fala mais que palavras. Chega perto de uma pessoa, vai negociar alguma coisa. Diga assim, só posso pagar isso. E fica quieto. Fica quieto. Deixa a pessoa...
O silêncio é constrangedor. Aí deixa a pessoa falar. A gente não consegue segurar, né? Não, então eu pago um pouquinho a mais, né? A gente não consegue. Então a gente tem que aprender a usar o silêncio. Às vezes a pessoa entra na minha sala e eu só dou aquele olhar de bispo. E fico quieto. Pronto. O silêncio fala. Acho que a pessoa fica pensando assim: acho que ele sabe de tudo. Acho que eu vou ter que contar. Vou ter que confessar. Meu Deus. Eu fico só quieto. E Deus vai revelando. Deus vai falando. Deus vai agindo. Agora Deus faz isso com a gente também. Espertinho. Ele fica em silêncio e a gente fica desesperado. Como diz a Cassiane, quando ele está em silêncio, aí ele está trabalhando. Quem é dessa época desse louvor? Com muito louvor. Salmo 38. Vamos abrir lá no Salmo 38. Olha que coisa linda. Salmo 38. Às vezes uma falta de resposta de Deus, um silêncio, pode significar um não, como eu falei, pode significar um espere, ou pode significar assim: olha, faça como eu te ensinei. Eu vou explicar isso hoje um pouco melhor, mas o salmista fala assim, é um salmo de Davi, Salmo 38, versículo 15, diz assim: Davi disse: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Difícil falar isso, mas Davi disse: Senhor, eu confio no Senhor, Senhor meu Deus, eu espero. Fala para o teu irmão assim: espera. Quão difícil é executar essa tarefa. Ele esperou em Deus. Uma das nossas maiores dificuldades é esperar. Quando Deus não responde, eu oro, eu clamo, eu choro, eu me prostro. Não há voz alguma de Deus. Deus não quer falar comigo. Você se sente assim? Deus não me responde. E agora? Está acabando o prazo da resposta. Eu preciso dar uma resposta logo e eu estou com pressa. Deus, apressa aí. Apressa a sua resposta, porque eu preciso dar um passo e eu não dou um passo sem uma oração. Aliás, eu não dou um passo sem uma oração e não dou um passo sem resposta da minha oração. E na Bíblia há muitas passagens que mostram que muitas pessoas não foram respondidas. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 28, versículo 6, não precisa abrir, que Saul orou a Deus e Deus não respondeu. No Salmo 22... olha o que disse aqui o próprio Davi, Salmo 22, versículo 2. Salmo 22, versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Olha o que ele fala: também de noite, porém não tenho sossego. Quem está falando aqui? Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, mas ele fala: Senhor, eu clamo, o Senhor não me responde. Então, até para você não se sentir tão inferior assim, né? Ai, acho que Deus não gosta de mim. Ou eu não tenho intimidade com Deus. Irmão, não é só com você não, acontece comigo que eu sou bispo, acontece com Davi, que era Davi, e às vezes Deus fica em silêncio. Senhor, clamo de dia, Deus não responde. Clamo de noite, Deus não responde. Com Saul foi assim também, ele clamou e Deus não respondeu. Então, o que fazer quando Deus não responde? Eu vou te ensinar nessa noite, em 94 tópicos, em 3 tópicos, que Deus responde de algumas formas. 3 tópicos, Deus responde de algumas formas. Primeiro, Deus nos responde falando conosco. Presta atenção, irmãos. Deus fala, viu? Deus ainda fala, e nós não somos céticos e cremos que Ele responde sim. Que Ele fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, responde com sinais, responde através de sonhos, responde através de revelação, responde através de profeta, fala através da sua palavra. Deus fala. Deus não é um ídolo, Deus não é uma estátua que está lá muda.
que não responde. Não, essa é a primeira forma que Deus fala conosco, é falando mesmo. Ele fala e quando Ele quer falar, Ele fala e a voz dele é como voz de muitas águas. E quando Ele fala, você sabe que Ele é que está falando. Às vezes a gente fica por passar um tempo sem ouvir a voz de Deus e sem ouvir a direção de Deus. Deus nunca falou audivelmente ao meu ouvido. Não fico preocupado com isso. Eu já orei várias vezes, Senhor, eu nunca ouvi a tua voz. E parece que Ele me responde assim, você nunca vai ouvir. Essa é a verdade. Até para você não sentir assim, ai, será que eu sou tão frio na fé? Acho que Deus só fala com o bispo. Quando eu falo que Deus fala comigo, é porque Ele está falando no meu coração, ou seja, me direcionando. E geralmente eu nem falo assim, ó, Deus falou comigo. Eu falo, Deus ministrou meu coração. Você pode perceber. Deus ministrou meu coração, porque é desta maneira que Ele fala conosco muitas vezes. Mas eu também não deixo de acreditar que Ele é um Deus que fala. Que é um Deus que se revela. Que é um Deus que se mostra. Vimos aqui no domingo o testemunho da Janaína. Deus falou com ela ali numa visão no meio do hospital. Deus fala e fala mesmo. O apóstolo escreveu uma letra de uma música quando ele viu o arco-íris. Quem viu o arco-íris hoje? Né? Nem que foi no grupo da nossa igreja, nós compartilhamos lá acho que uns 10 arco-íris, né? Que estava no canto do forte, dava para ver muito bem. Fui buscar a minha filha lá. E o apóstolo andando, um dia ele saiu para andar, e ele viu ele estava desesperado, ele viu um arco-íris duplo. Hoje também estava duplo, né? E ele fez uma música. Eu te vi ali no arco-íris, tua presença me fez lembrar o que tu tem para mim, que esta aliança nunca vai ter fim. Quer dizer, Deus falou com ele, ele viu o arco-íris, Deus falou com ele, está vendo essa minha aliança que eu tenho com você? Pronto, Deus falou, Deus fala, irmãos. Deus fala mesmo. Eu já pedi sinais assim, muito escandalosos para Deus. Deus nunca fez. Mas eu ainda creio e peço. Gideão falava assim, Senhor, se o Senhor é Deus, faz chover nessa lãzinha aqui, e em volta não vai chover. E chovia na lãzinha. E ele falava de novo, Senhor, não, olha, não se irrite comigo, agora faz chover só em volta, menos na lãzinha que eu vou colocar aqui. E chovia em volta, não chovia ali. Pedindo direção para Deus. Quando eu fui orar para namorar com a pastora Vanessa, eu falava, Senhor, eu quero ver um passarinho rosa-choque, que eu nunca vi na minha vida. Nunca apareceu, mas Deus me falou de outra forma. Né? Deus me mostrou que ela era muito rica. E eu... Né, amor? Tô brincando. Deus fala, irmãos. Deus não é mudo. Deus não está morto. Deus não está numa sepultura. Ele está vivo, está aqui entre nós e nos ouve quando clamamos a Ele. Aleluia. Eu quero ter uma experiência assim também, porque Davi falava assim, Senhor, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, darei cabo deles, quando a família dele foi levada cativa de Ziclag. Deus falou, vai. Como assim vai? Você fala, falo. Por que fala só com Davi? Vai orar mais tarde, vai ser mais amigo de Deus. Vai falar com o Senhor. Uma hora eu vou ter uma experiência maior ainda, mas eu creio. Mesmo não tendo experiências como essa de ouvir a voz de Deus no meu ouvido, eu creio. E ele diz assim, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Amém? Que Deus nos dê aqui experiências maravilhosas. Em sonho me falou várias vezes, por isso que eu creio em sonho. Uma coisa que eu preciso até registrar aqui, eu creio em sonho, mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que tem um sonho, conte-o como sonho. Conte-o como apenas sonho. Agora, eu tenho no meu coração o desejo de ter experiências maiores com Deus, porque eu sei que Ele está vivo. Eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele faz. Domingo a Rosângela vai contar um testemunho, né, Rô? Pode ser domingo? Quer dizer, o testemunho da Rosângela me faz acreditar que Ele está vivo. O testemunho de Janaína que veio aqui, eu creio que Ele está vivo. O testemunho da Ivanete, não sei se ela está aqui hoje, do coração
foi completamente restaurado, eu creio que ele está vivo. E ele fala. Por isso que eu vou continuar orando e pedindo para ele: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ele vai falar. E você não vai dar um passo, irmão. Não dá um passo sem você orar e falar com o Senhor antes. E ter a certeza que ele vai ser com você nessa empreitada. Amém? A segunda forma que Deus fala, aliás, a segunda forma que Deus responde, às vezes não é nem falando, mas é nos dando sabedoria. Ele diz assim para você: não vou responder nada. Como não? Não, você já sabe o que fazer. Já te dei sabedoria para você executar isso daí. Vamos dar um exemplo assim. Bom, eu estou num emprego muito ruim, ganhando pouco, sendo humilhado, trabalhando muito. De repente aparece um emprego bom, melhor, para eu ganhar mais, para trabalhar menos, para eu ficar mais feliz. Então eu falo assim, claro: Senhor, mudo ou não mudo? E aí, enquanto não vier a resposta, eu não saio daqui. Enquanto não vier a resposta, eu não saio daqui. Aí Deus fala: já te respondi. Como? Quando eu te dei inteligência, meu filho. Porque Jesus veio para tirar o pecado, não nossa inteligência. Nós continuamos inteligentes. Nós continuamos com o intelecto para poder pensar. Não, peraí, aqui eu ganho 1.000, aqui eu ganho 3.000. Olha, obrigado. Deus já me direcionou. Ele falou com você? Claro que falou. Falou lá na 5ª série, quando eu aprendi a fazer soma, multiplicação. Quando eu aprendi a fazer conta. Foi lá que ele me falou. Faz muito tempo que ele me falou. Não é? Quando tinha uma pessoa que está na nossa igreja hoje, ela estava relutando para sair de uma seita que ela estava. E ela dizia assim: Deus não falou comigo. Então eu não vou sair porque Deus não falou comigo. Eu não vou sair da seita para vir para cá porque Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Aí eu liguei para o apóstolo um dia. Falei: olha, sabe aquela pessoa que você conheceu? Sei. Que está naquela seita? Sei. Então ela disse que não vai sair de lá porque Deus não falou com ela. Aí ele me respondeu isso: mas Deus não vai falar com ela. Ela vai ter que usar a inteligência para saber se ela deve ficar lá ou não. E muitas vezes a gente vai usar a inteligência e essa vai ser a forma que Deus vai responder para nós. Não é toda hora: Senhor, e agora? Enquanto o Senhor não falar, ele fala: não vou falar, você parece... Você não sabe fazer 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 7. Tô brincando. Tô brincando, né? Irmãos, Deus te dá sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Tem horas que Ele não vai falar, então Ele vai te dar sabedoria. E a terceira forma que Deus responde é quando Ele nem fala com você. Presta atenção. Ele não fala. Ele não te dá sabedoria, mas Ele te dá uma outra coisa, chamada paz no seu coração. Abra comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Já estamos encerrando. Aleluia. Como é bom aprender a palavra de Deus e a gente sair daqui direcionado. Eu, desde que me tornei um pregador da palavra de Deus, eu tenho orado assim: Senhor, eu não quero que as pessoas saiam da igreja com uma simples palestra, um discurso motivacional. Eu não quero. Eu quero que as pessoas saiam da igreja com uma direção. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, uma das minhas orações é me tornar um pregador que mude vida de pessoas reais, pessoas com mudanças reais, com mudanças plenas, verdadeiras. E a palavra de Deus tem esse poder. Então eu desejo que esse sermão simples aqui que eu estou ministrando seja reflexivo, a ponto de você mudar a sua vida e ter uma direção ao sair daqui. Ao você pisar daqui para fora, você pensar assim: essa palavra me alimentou e me direcionou e eu sei o que fazer. Amém? Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela
oração e pela súplica com ações de graças. Olha o que ele fala, para por aí por enquanto. Não ande ansioso com nada, mas Deus tem que conhecer todas as suas petições, a sua súplica com ações de graça. E aí a resposta, versículo 7. E a paz de Deus, que excede o quê? O entendimento, a sabedoria, porque tem horas que Ele não vai te dar. A paz está acima do meu entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então você vai pedir alguma coisa a Deus em oração, e a resposta virá numa paz, que será o árbitro no teu coração. Quando está um incômodo, esse incômodo se chama Espírito Santo. E ele te incomoda, você não tem muita paz, você vai fazer, mas aquele negócio está com um incômodo, você fala, não estou muito em paz de fazer aquilo, não estou sentindo o que é para fazer. Deus te respondeu? Não falou comigo. Eu não tenho sabedoria, eu não sei ver lá na frente, o meu entendimento não chegou. Eu não consigo fazer a conta, eu não consigo pensar. E agora? Deus não falou comigo, eu não sei com a minha sabedoria humana o que resolver. Então você fala, Senhor, guarda o meu coração em paz, se for do Senhor. E se não for do Senhor, eu estou com esse incômodo e na dúvida, assim, nesse incômodo, eu estou meio assim, olha, acho que é Deus me direcionando a não fazer isso. E geralmente esse incômodo é o Espírito Santo, né? Você pega um caminho, você pensa assim, o Espírito Santo me falou para não fazer aquilo. Eu virei ali, poxa, mas o Espírito Santo falou comigo antes que não era para eu fazer isso. Então, Deus não falou, mas você sentiu, porque Deus também fala ao teu coração com uma paz. Quando você tem paz, você está sossegado, você confia em Deus, você está andando nas mãos dEle. Então você confia nele, você vai para qualquer lugar que você quiser em paz, porque você sabe que Ele te direcionou. Amém, meu irmão? E aí você não sente insegurança, nem desconfiança, porque você consegue sentir Ele no teu interior. Irmãos, encerrando essa palavra, orar antes de dar um passo é reconhecer a dependência de Deus. Moisés é muito enfático, né, irmãos? Dizendo assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu não consigo, eu não posso, não dá. Não nos faça sair daqui. Orar antes de fazer alguma coisa é você reconhecer que você depende dEle para fazer alguma coisa. É reconhecer que você depende dEle para que as coisas deem certo lá no futuro. É falar, Senhor, antes de ir, eu falo contigo, porque como é que eu vou sem falar contigo? Eu tenho uma prática na minha vida que eu não levanto, eu não ponho o pé no chão, sem falar com Deus primeiro. Senhor, a primeira pessoa que eu vou falar hoje é o Senhor. Pai, bom dia. Tem até um livro que semeou isso em muitas pessoas, né? Bom dia, Espírito Santo, ou bem-vindo, Espírito Santo. Mas o bom dia, Senhor, bom dia, me abençoa nesse dia, e eu vou. Aí eu entro no meu carro, eu não consigo, eu estou indo para o escritório, e eu digo assim, Senhor, me guia nesse dia. Eu não posso começar o meu dia sem falar com Deus. Lutero falava que se ele não orasse 2 horas por dia, o seu dia não ia bem. Você imagina isso? Uma coisa meio que incoerente, né? Alguns falam que Lutero orava 4 horas por dia, para o dia ir bem. Quer dizer, antes de eu fazer alguma coisa, antes de eu me mexer, há heróis da fé que diziam o seguinte, que a pessoa que sai de casa sem orar antes, é como se estivesse saindo sem roupa e sem ter tomado seu café da manhã. Ir para o trabalho, ou fazer ou dar um passo sem falar com Deus, é como se você fosse nu, sem aquele que é o autor da sua própria vida, e aquele que direciona para caminhos que você talvez não conhece. Orar antes é reconhecer, meu irmão, que a direção dele é a melhor para a tua vida. Orar antes de fazer alguma coisa é colocar em Deus o reconhecimento, Pai, tua vontade melhor do que a minha.
Tua direção é melhor do que a minha. A tua voz, o Senhor é um Deus onisciente e amoroso, o Senhor não quer o pior para a minha vida. Então, orar antes de dar um passo é reconhecer que Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Por isso, meu irmão, aprenda hoje, nesse segundo dia da campanha de jejum, não vamos dar um passo sem orar. E aí, como é que Ele vai responder? Ou Ele fala comigo, ou Ele me dá sabedoria, ou Ele coloca paz no meu coração. Mas que Deus responde, Ele responde. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus.